Dia, gente! Tudo bom? Que alegria começar o dia aqui com vocês. Hoje a nossa live mudou de horário, né? Normalmente acontece às 8 da noite, mas quando a gente precisa atender o convidado, a gente muda, não tem problema, né? O importante é receber as pessoas maravilhosas que a gente tem recebido. E o nosso convidado hoje é o Gustavo Arnes. Opa! Já chegou! Que bom, Eliane, Gustavo! salve, tudo Tudo bem? bem? Que alegria, viu? Muito obrigada por você atender o convite, por você separar esses minutinhos aqui para a nossa conversa. Estou muito feliz. As pessoas que interagiram lá com a divulgação também ficaram super empolgadas, super animadas de te ouvir. E esse tema que casa muito bem, né? Que é a felicidade e a física quântica, né? Eu me lembro o primeiro congresso, né? Você vai me confirmar se foi isso mesmo, a minha memória. Quando surgiu, né, a ideia assim do congresso, a primeira divulgação que eu recebi foi o Congresso de Física Quântica e Felicidade, né? A ideia inicial era essa, é isso mesmo? Exatamente. Bom, Eliane, eu vou te agradecer pelo convite, né? Estar aqui com você é uma honra. Sou teu fã, sou fã do teu trabalho, já te vi atuando em palestras, gosto muito da forma como você traz o tema. Te Ah, agradeço muito por fazer obrigada. essa, imagina, eu te agradeço por fazer essa mudança de horário, né? Quintas-feiras à noite eu dou aula, então que bom que deu certo a gente se encontrar aqui de manhã. E Uhum. é isso mesmo, né? O congresso ele começou como ele era até o Congresso Internacional de Física Quântica. Uhum. Isso porque, bom, na época eu estava super envolvido, né, nos meus estudos de física quântica, uma área que até hoje eu gosto bastante. E nós tínhamos o Amit Goswami vindo já naquele ano, Ah, uhum. então realmente essa era a temática. Mas a gente chegou até a ter algumas inscrições no evento Uhum. antes de fazer a mudança de nome, e eu fui percebendo que as pessoas não estavam entendendo bem a proposta, né? Quando a gente fala de É, física quântica, a gente acaba suscitando muitas dúvidas é. e eu percebi que a gente estava, o nome ele estava mais afastando o público do que trazendo. E a proposta principal por trás do nome era falarmos de autoconhecimento de uma maneira também científica, né? O Uhum. Congresso ele tem esses quatro pilares: a ciência, a arte, a espiritualidade e a filosofia. E com o grupo dos cofundadores do Congresso, da organização, surgiu essa questão do nome. A princípio, né, conversando com a agência, a gente falou, não, pelo amor de Deus, a gente já tem ingresso vendido, já tem, né, o SEO do Google, as coisas todas programadas. E, enfim, né, a gente teve que bater na mesa ali um pouco, né? Vamos falar assim, para dizer, não, a gente precisa trocar o nome porque ele não tá caminhando. E foi uma sugestão, o nome Felicidade foi especificamente uma sugestão da Aline Castro, que além de participar da fundação do Congresso, né, como cofundadora mesmo de toda a organização, ela fez, né, todos esses anos uma forte atuação na curadoria e também a apresentação do evento. Então, foi uma Ah, sugestão dela. que legal. Então, Gustavo, deixa eu te apresentar aqui para o pessoal, né? Mas eu gosto sempre de pedir o convidado que ele próprio se apresente, né? Porque apesar do aqui a gente pega aquele mini currículo, lê algumas coisas, mas nada melhor que a própria pessoa falar o que tem feito, né? A trajetória. Eu sei que você agora é professor de pós-graduação, né? Você trabalha esse tema também nas universidades. Já te vi falar também da psicologia positiva, né? Então se apresenta para gente aí um pouquinho. Maravilha. Então, eu sou Gustavo Arnes, o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, sou presidente da Escola Brasileira de Ciências Holísticas, cofundador dos Centros de Estudo da Felicidade, com sedes no Brasil, Canadá e Argentina, e como você trouxe, né, professor de pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, na PUC Paraná, na Facine, cursos livres na Universidade Positivo, no ISA, enfim, outras instituições de ensino superior, em geral na área da ciência da felicidade e mais especificamente das pós-graduações de psicologia positiva.
Ah, que bacana, legal. E o congresso aconteceu 2 ou 3 anos? Isso eu fiquei na dúvida aqui. O congresso começou em 2016 e nós tivemos a nossa quarta edição em 2019, né? Então Ah, fomos foram 4, tá vendo? uma É, vez passa por mais ano. rápido do que a gente imagina, né? Eu tava Passa aqui. voando, passa voando. É, E a ah, que gente bacana. agora estamos esperando, né, o desenrolar da vacina. Aham. Nós decidimos que o Congresso, especificamente, ele volta quando for possível voltarmos ao presencial. Ah, Essa tá. decisão, por enquanto, permanece. Nós Aham. temos, nós temos uma agenda para novembro desse ano, então temos ainda esperança e fé, mas honestamente parece pouco provável, né, que a gente possa se É, aglomerar em novembro. Então, é. possivelmente o Congresso retoma no ano que vem mesmo. Nossa, e vai ser maravilhoso, porque vai vir num outro mundo, né? Com certeza. Vai ter né, muito assunto novo, né? Muita coisa nova para se tratar, assim, vai ser maravilhoso. Com certeza as pessoas vão estar muito curiosas, né? Muito sedentas, né? De todo mundo tentando, né? Porque assim, o mundo está derretendo, né? Isso por um lado é muito bom, né? Porque assim, hoje eu vejo assim que não tem mais um mundo para a gente se enquadrar, né? E tem um mundo para a gente co-construir, né? Então é a coisa do caos, da crise, né? De imediato é uma coisa negativa, mas por outro lado é uma desconstrução que permite que a gente construa em outras direções, né? Sem dúvida. E, e o que você traz para a gente assim de tanto conhecimento, né? Tantos palestrantes, tanta interação, tanto estudo, né? O que você, já que a nossa live não é muito longa, né? O que você traria para gente, para depois a gente falar da física quântica aí junto? Legal, pois é. A gente teve ontem um evento organizado, né, pelo Congresso, pela escola, com o Howard Martin, do HeartMath Institute lá nos Estados Unidos. E ele estava justamente falando um pouco sobre isso, sobre o fato de nós precisarmos destruir o que é velho para poder construir o novo, e que nos Estados Unidos, que está, logicamente, muito à frente de nós em relação à vacina, como a reflexão lá no momento e agora que estamos vacinados, né, qual o próximo Uhum, passo? E esse próximo passo, ele percebe bem no âmbito individual mesmo, né? Eu mesmo, né? Quem sou após esse momento, após todas essas uhum, reflexões que o momento naturalmente trouxe, e o que eu vou fazer agora, desde uma ocupação mesmo, né, profissional, uhum, e ele comentou sobre diversas pessoas que é, não estão mais querendo voltar para o que eles faziam anteriormente, simplesmente, né? uhum, Então vou voltar a trabalhar com o que eu trabalhava, uhum, até em questões mais profundas, né? Vão envolver questões práticas como mobilidade, etc. Aqui no Brasil a gente está um pouco distante dessa realidade ainda, porque é, a vacina ainda não é algo para todos, uhum, mas eu achei interessante porque nós fomos vivendo aqui no Brasil esse passo atrás de outros países, né? Então, lá no começo é, da pandemia, a gente via a Itália com toda aquela situação, é, e depois a situação chegou aqui. Então, como chegou aqui depois também, a gente vai sair disso depois. E a é, gente sempre tem esse reflexo, né, de outros países que já estão experienciando algo à nossa frente. Eu é, honestamente não sei se aqui no Brasil a gente vai ter toda essa liberdade, né, de escolha após a vacina por conta, né, de questões financeiras, econômicas, é, etc. Mas eu acho que isso também tem muita conexão com o aspecto da felicidade no âmbito do bem-estar subjetivo, que, primeiro, né, no aspecto da nossa saúde mental e emocional, que são pontos importantes da constituição da nossa felicidade, mas também no que tange ao significado mesmo, não apenas disso que nós estamos uhum, vivendo, mas do sentido que nós damos à nossa própria vida, que uhum, engloba aquilo que nós fazemos, inclusive profissionalmente. E eu percebo as uhum, pessoas, durante esse tempo de pandemia, nessa reflexão, realmente, do que faz sentido, do que é essencial, do que é que eu quero para a uhum. minha vida. E acho que isso pode, sim, nos guiar num caminho
de mais consciência. Eu não quero me iludir e achar que as coisas vão ser simplesmente melhores, porque eu acho que até as coisas melhorarem ainda vai levar um tempo, mas eu percebo que esse tempo de pandemia nos trouxe essas reflexões e uma necessidade mais premente da gente olhar para o nosso bem-estar e também para a nossa felicidade. Com certeza. É isso aí. A felicidade é sempre um tema central, né? Na minha prática budista, né? O ensinamento, né? Um ensinamento assim básico, né? É que todos os seres buscam a felicidade, buscam se afastar do sofrimento, né? Isso basicamente resume o nosso movimento, né? E não só os seres humanos, né, mas todos os seres sencientes, né? Se passar uma formiguinha aqui, se ela estiver indo daqui para cá, ela está buscando a felicidade, né? Porque ela acha que aqui tá, as condições aqui estão melhores, tem mais comida, ou tá, mas senão ela não se moveria daqui para cá, né? O nosso movimento é sempre nesse sentido. Então, e a gente vê também, né, na prática espiritual, que a nossa verdadeira natureza, né, que infelizmente a gente se desconecta, é essa natureza livre, né, essa natureza das infinitas possibilidades, né, que pode ser chamada de natureza de Buda, ou no catolicismo, no cristianismo, né, Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós, né, daí tem várias, cada tradição tem a sua linguagem, né. Mas infelizmente, a gente se desconecta dessa consciência mais ampla, né? A gente age numa consciência mais estreita, que a gente se desconecta dessa felicidade, que é nossa, né? Por natureza, né? E a gente vive nessa busca, né? E isso aí envolve muitas coisas, né? Como você falou, tem a questão física, né? A questão, todas as áreas da vida, essa questão do significado, né, que a gente atribui às coisas, né, a dimensão espiritual. E como que você colocaria essa questão da felicidade, assim, quais pontos, assim, vocês têm visto ao longo desse tempo de trabalho, de estudo, né, que são, assim, mais fundamentais? A minha linha de estudo principal, apesar do meu chamado pessoal ser o da espiritualidade, e gosto muito de te ouvir também falando sobre isso, a minha linha de estudo ela vai mais no âmbito da ciência mesmo, a ciência da felicidade, que hoje é um campo multidisciplinar, construído através da psicologia positiva, um ramo de estudo dentro da psicologia, da ciência das emoções e da neurociência. Então, que legal. hoje, né, com o desenvolvimento da tecnologia, a neurociência sabe tudo que neuroquimicamente está acontecendo, né, aqui dentro do nosso cérebro, quais são os reflexos disso no biofísico, inclusive, e como é que nós percebemos tudo isso que está acontecendo através das nossas emoções. E eu estava recentemente assistindo um evento online que teve a participação até do Dalai Lama, e ele dizia que a psicologia ocidental, ela começa a engatinhar nas suas compreensões da mente. Então, o budismo realmente tem um estudo empírico muito profundo da mente humana. Exatamente. E aqui no Ocidente não é exatamente reconhecido como a ciência que é, né? É muito mais uma questão espiritual, enfim. Apesar, né? E esse evento teve a participação também do professor Richard Davidson, que conduziu como neurocientista diversos estudos com o Mathieu Ricard, que é um monge, né? Foi considerado o homem mais feliz do mundo, né? Aquela coisa cheia dos eletrodos na cabeça e tal. E por quê? Porque nas mensurações da neurociência descobriu-se a área que está ativa quando nós sentimos felicidade. E os estudos fizeram várias formas de emular felicidade nas pessoas, com boas notícias, por exemplo. O estudo foi interessante porque pegou um casal, um pedido de casamento de um casal de namorados, enfim, outras boas notícias, e conseguiu mensurar a atividade no Olha, campo. que legal. Né? E nenhuma pessoa no mundo
conseguiu produzir tanta atividade nesse campo, né, nessa área do cérebro que é responsável pela percepção de felicidade, quanto Mathieu Ricard, e ele Aham. não precisava de nenhuma notícia. Ele simplesmente sentava, fechava os olhos, entrava num estado de meditação e a máquina simplesmente disparava, né? O É, que, entre outros experimentos científicos, consegue comprovar essa, é, essa capacidade de compreensão da mente humana que o budismo tem. E é é, interessante quando você fala dessa busca de felicidade, que para muitos dos budistas, inclusive, né, vão dizer que é uma não busca, é, mas como é que nós aqui no Ocidente buscamos essa felicidade e o que é que nós acreditamos que vai nos levar até lá? é. E eu acho interessante que a ciência da felicidade hoje nos traz possíveis caminhos nessa construção Uhum. e muitas das possíveis armadilhas, É, porque nós erramos muito quando é, nós buscamos compreender o que vai nos fazer felizes, o que é, nos leva a uma construção muitas vezes vazia de vida. é, Então eu exatamente. percebo que essa ciência tem hoje um papel fundamental nessa compreensão, mas que eu acredito também, né, assim como diz o Dalai Lama, que a gente está muito distante dessa compreensão mais profunda, não apenas da nossa mente, mas também das nossas emoções e até realmente da nossa vida, da nossa existência e da própria realidade em si, que eu acho Aham. que começa já a conversar também um pouco com a ideia da física quântica, né? É verdade, é isso mesmo. Dentro, né, da filosofia budista, tem a questão também da felicidade genuína e da felicidade condicionada, né? Quando você falou dessa questão do Ocidente, né, isso me remeteu, porque aqui no Ocidente a gente tem uma cultura, né, uma mídia que incentiva, né, muito essa questão da felicidade condicionada, né? Que é a felicidade condicionada a fatores, né? Então, eu acho que eu tenho que ter tal renda, que eu tenho que ter uma casa de praia, que eu tenho que ter um companheiro, uma companheira, que eu tenho que ter isso, ter aquilo, né? E aí, como o próprio nome diz, né, é uma felicidade que está condicionada a fatores, né? Que não é muito interessante, porque no momento que eu não tenho mais aquele fator, eu não tenho mais a felicidade correspondente, né? Então, isso é um tema que aparece muito, porque outra ideia central, né, do budismo é a questão da impermanência. Então, a gente não pode, né, tomar refúgio, né, botar o refúgio da nossa felicidade em coisas que flutuam o tempo inteiro, né? A pandemia agora deixou muito claro essa questão da impermanência, né? Coisas que nós tomávamos como sólidas, né? Nossa, no início do ano passado, né? Shopping fechado, parecia que você estava dentro de um filme, assim, né? Tudo fez. Quando que, né, alguém ia imaginar que algo assim? Então isso mostra realmente a impermanência, né? Que as coisas parecem muito sólidas, mas não tem nada. Vem um vírus e acaba com tudo e muda tudo, né? Então, né, isso seria uma coisa boa também, né? As pessoas amadurecerem esse olhar através dessa experiência, que nós temos realmente que desenvolver a felicidade genuína, como o Mathieu Ricard lá, né? Ele não teve pedido de casamento, ele não teve, né, nenhum fator que estimule, né, como você falou, e, no entanto, a área do cérebro dele lá está mais ativa do que as pessoas que estavam tendo esses estímulos, né? Exato. Então, acho que esse vai ser o grande salto quântico, né? Que é aí que entra a física quântica, essa questão da gente tomar consciência do mundo interno, né? Esse eu acho que é o grande ganho do paradigma quântico, né? Que ele descarta essa ideia clássica newtoniana de um mundo existente, independente do observador, né? E nos coloca como co-criadores do mundo, né? A física quântica define o universo como um processo de relação. Então muda tudo, muda completamente, né? Sem dúvida. E o que para mim mais me encanta é observar a convergência que nós temos hoje entre os estudos das diversas áreas da ciência,
com a espiritualidade, com a própria filosofia. A base epistemológica da psicologia positiva, ela vem de Aristóteles. E Aristóteles já fez essa construção da felicidade hedônica e eudaimônica. A Isso, felicidade exatamente. hedônica É dos isso aí. prazeres, É, externa, e a eudaimônica, aquela realmente interna, mais é. estável, aquela que eu posso construir através do tempo e que não depende de nenhuma condição externa, como você trouxe na linha do budismo. Hoje, a psicologia positiva tem como conceito central de felicidade, quer dizer, a definição mais bem aceita dentro da psicologia positiva, é uma definição da professora Sônia Lyubomirsky. E ela definiu a felicidade como a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Então, ela traz esses dois elementos, né? A experiência de Aham. alegria, que é algo externo, mas ela tem que Uhum. estar combinada com essa sensação de que a vida é significativa, e a sensação é algo interno, é algo que eu vou construir, é o significado que eu vou entregar à É. minha vida, justamente para que a gente possa escapar dessa nossa... É uma construção de estilo de vida, né? A gente pode culpar a mídia, a gente pode culpar quem quer que seja, mas a verdade é que é a nossa construção de realidade, a crença de que são coisas que vão nos fazer feliz, e Uhum. esse total esquecimento da construção interna. E aí, quando eu digo as diversas áreas, né, científicas, é porque essa construção que você trouxe da própria física quântica, de cocriação da nossa realidade, ela Uhum. tem muito a ver com essa ideia da felicidade eudaimônica, da felicidade construível, né? Passível de construção num polo É. ativo, mas que não é na construção material de sucesso. Aham. Inclusive, a psicologia positiva vai vir ajudando a derrubar esses mitos de Aham. que é o dinheiro, é o sucesso, é a fama que vão nos Aham. fazer Ai, que definitivamente coisa felizes. maravilhosa. É, É era bastante... a pergunta que eu ia te fazer mesmo, para você falar um pouco da psicologia positiva, né? Que é um tema novo, de certa forma, né? Acho que muita gente não conhece essa linha, né? Eu mesma não conheço muito mesmo. Então você já colocou aí uma parte bem legal. Agora, mas você veja, não sei, né? Se talvez seja um pouco da cultura ocidental, né? Porque é, outra coisa também falada no budismo que é muito interessante é a questão das paisagens mentais, né? Que de certa forma é a cultura. A cultura é uma paisagem mental, né? Que a gente entra e como que as ações e os impulsos eles brotam naturalmente de acordo com a paisagem, né? Que a mente está operando. Só que a gente não se dá conta da paisagem. A paisagem é sutil, é silenciosa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter contato através do silêncio, através da meditação. Aí é a prática mesmo, né? Não é ensinamento. O ensinamento já foi dado, é esse, né? Existem paisagens sutis. Agora, para você perceber qual paisagem sutil a sua mente está operando, aí é através da prática, do silêncio, da meditação, esse momento, né, da gente parar e olhar para a própria mente, né, que é algo crucial, já que tudo brota da mente. E a gente não para olhar a mente. Né, como está a minha mente, como é que está a minha energia, como é que está o meu movimento. Então, isso tudo a gente vai vivenciando, né? E a meditação é interessante porque o simples fato de você parar e meditar e fazer aqueles minutos de silêncio e não responder aos pensamentos, né? Ver que você pode, que você tem essa liberdade. Você termina a meditação, você está com uma sensação de felicidade. Exato. E não é condicionada, é justamente o contrário. Você tirou os condicionamentos, né? Você parou a mente parou de ficar siga para cá, siga para lá, só repousou e aí brota uma felicidade, né? Então é o nosso estado natural, né? Isso é que é bacana, né? Você vê que tá lá, é só a gente tirar a O excesso. confusão, né?
É interessante essa construção de conceito de cultura como paisagem, porque apesar, né, da ciência da felicidade, da psicologia positiva hoje trazerem construções de conceito para que nós possamos compreender mentalmente melhor o que é a felicidade, o nosso conceito, ele é também uma construção cultural, social e histórica. É o que é Sim. felicidade para nós aqui no Brasil no século XXI é diferente da compreensão de felicidade na Europa, no Oriente, em outros momentos históricos. E nós aqui, sob forte influência cultural norte-americana, nós associamos muito a felicidade com a experiência, com o próprio sucesso material, uma felicidade de uma maneira mais eufórica, um pouco. Né? Que também Exatamente. comunica bem com a cultura, né, em geral, É, do brasileiro, da festa, do churrasco, do encontro é. com amigos, etc. Enquanto, e para nós fica difícil compreender a felicidade de algumas culturas europeias que são mais frias e mais reservadas, porque lá existe uma outra compreensão. Né? Felicidade está muito Aham. mais ligada ao equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, acesso às Uhum. artes e cultura. E no Oriente, em alguns casos, a felicidade coletiva quase que se sobrepõe à ideia de felicidade individual. E a reflexão sobre o nosso conceito de felicidade é importante porque, né, como diz a física quântica, eu só vou encontrar a felicidade que eu acredito mentalmente, né, que ela seja. Então, Uhum. se eu só consigo ligar a felicidade a momentos felizes, essa é toda a felicidade que eu sou capaz de encontrar. Né? Eu sou tão Uhum. feliz quanto eu sou capaz de experimentar a felicidade. Então, Uhum. a construção de um conceito numa compreensão mais profunda, seja via espiritualidade, religião, ciência, filosofia, pode nos levar a encontrar mais felicidade e mais bem-estar, independente dos desafios do momento externo. O que a gente tem ouvido Uhum. muito agora, né, é quase que um momento de espera, um pause, né, esperando que as coisas retomem, né, que a pandemia passe, para que a gente possa retomar a nossa vida e voltar Uhum. à nossa felicidade. Como uma dessas ilusões, É. realmente, do vou ser feliz quando. Né? Porque É. nós vamos estar sempre atravessando desafios e obstáculos. Né? Seria uma ilusão Uhum. imaginar que com a pandemia a vida toda está resolvida novamente, assim como, né, quando as pessoas pensam no processo que ano passado vinha acontecendo antes da pandemia chegar, é como se as coisas estivessem todas perfeitas, né, se encaminhando É. maravilhosamente bem, aí veio a pandemia e estragou tudo. O que é mais uma dessas ilusões que a nossa mente É. acaba construindo. É. Mas isso que você falou é crucial também, né? Porque o Einstein ele já falava isso, né? O meu universo ele é definido pelo que eu conheço. O que eu não conheço não faz parte do meu universo, né? Então, por isso a importância dessa expansão de consciência, né? De você conhecer outros paradigmas, né? Perceber essa nova visão de mundo que a física quântica traz. Porque, como você falou, se eu não tenho esse registro interno, eu não tenho como encontrar externamente. Né? Eu só vou vivenciar, experienciar externamente o que eu tenho o registro interno, né? Para que aquilo possa coemerger de certa forma, né? Mais ou menos assim. Então, por isso, o convite, né, das pessoas conhecerem a física quântica, conhecerem o paradigma quântico, porque a gente muitas vezes se restringe dentro de um olhar científico que nem a ciência acredita mais naquilo. Né? Porque a física clássica é uma física do século XIX, nós estamos 2 séculos atrasados. Né? E o mundo hoje, né, nada de errado com a física clássica. Né? Para o século XIX, ela era excelente. Só que hoje o mundo é outro, hoje os desafios são outros, né? Hoje nós temos que. Os nossos desafios hoje, se nós não tivermos, né, uma mente, uma visão global, uma visão sistêmica, né, uma visão do todo, a gente não vai resolver. Né? A gente vai protelar aquilo, né? E às vezes agravar o problema, né? O que é pior, porque às vezes no imediatismo de tomar uma decisão que melhore
de forma imediata, a gente cria causas, né, que no todo vão reverberar de maneira muito negativa, né? E E essa questão... Pode falar. é Uhum. interessante como essa visão, ela se associa muito ainda com uma ideia e uma crença e uma vontade, talvez, né, que as pessoas têm de encontrar qual a pílula mágica da felicidade. É. Uhum. Eu percebo muito nas entrevistas dos jornalistas assim, essa vontade assim, mas Gustavo, qual a grande dica, né, para a gente ser feliz? Eu falo, gente, não tem dica, né? Mesmo a ciência está dizendo para nós que o que tem é trabalho, são escolhas. E um trabalho que eu vou fazer ao longo da minha vida. Eu preciso, se a gente vai compreender hoje como a neurociência diz que a felicidade é uma habilidade, isso quer dizer que ela precisa ser aprendida, quer dizer que ela precisa ser praticada, quer dizer que ela precisa ser cultivada. Exatamente. Qual a grande dica para aprender piano? Se esforçar, fazer o trabalho, fazer as aulas, praticar. É isso que a gente está realmente falando, mas também é preciso que se diga, né, que a psicologia positiva, enquanto ciência ocidental do século XXI, bastante recente, como você trouxe, e que nos traz aqui no Ocidente uma grande possibilidade de caminho de compreensão do que é felicidade e de refutarmos, né, todos esses mitos, todas essas ilusões que nós ainda carregamos em torno da felicidade, que como você bem disse, num mundo complexo como esse que nós temos, não existe solução simples. As soluções também devem ser complexas, as soluções também devem integrar múltiplas visões, mas a psicologia positiva ainda é uma ciência que está dentro do escopo do materialismo científico. Então, ela vai esbarrar em muitas questões para as quais o materialismo científico não tem respostas. Exatamente. Mas eu vejo que ela também vai chegando cada vez mais assim numa borda, numa fronteira. E eu acho que nós estamos muito próximos, né, desse próximo passo possível, não apenas na compreensão de felicidade, mas um próximo passo realmente na nossa evolução enquanto seres humanos e enquanto humanidade. Porque essas áreas diferentes do saber vêm cada vez mais se entrelaçando, né, para trazer conclusões que não apenas nos servem individualmente, mas que também, me parece, constroem um caminho coletivo de compreensão da própria realidade, inclusive, como você está explorando bem a partir do paradigma quântico. Maravilhoso. Não adianta, né? A gente corre para lá, a gente corre para cá, mas a gente cai sempre no mesmo ponto. É o trabalho individual de cada um. Não adianta, gente. Não foge disso, não vai ter jeito. Nós estamos aqui para isso, né? A vida, de um modo ou de outro, ela está sempre nos empurrando para isso. Ande, né? Faça o teu processo, né? Floresça. E essa é a grande colaboração também que a gente pode dar para o mundo, né? Porque às vezes é mais fácil lidar com o externo do que lidar com o interno, né? Então, às vezes, a gente quer ir lá, quer ajudar o outro, quer fazer um movimento. Lógico, isso é super válido, super importante. Mas esse movimento interno, esse florescimento interno é a grande dádiva, né, que a gente pode dar para o mundo, né, para as pessoas. O meu mestre, o Lama Padma Santen, né, aqui do Brasil, ele tem uma frase que é muito inspiradora, que ele diz assim: atrás de cada um de nós tem uma fila de seres que tem conexão kármica com você, que através do seu caminho, né, do seu despertar, você vai estar trazendo essas pessoas juntas com você, né? E elas vão começar, muitas vezes, o processo delas através do teu processo também, porque essa conexão é com você, né? E isso é pessoal. Então, não adianta, né, a gente achar, mas já tem, né, tantas pessoas que as pessoas podem se conectar, mas tem pessoas que têm conexão com você. Não tem como.
E o teu caminho é o que vai ajudar. A gente anda junto, né? Não tem essa separação. Então, quando a gente vê na física quântica, né, a questão da mente, do universo, né, como o doutor Francisco de Biasi trouxe nas duas lives que nós fizemos, né, que o universo é quântico e holográfico e a mente é quântica e holográfica também. Né? E ele mostrou, ele trouxe, né, a questão do prêmio Nobel, né, de um cientista que ganhou o prêmio Nobel por mostrar a questão do colapso da onda, das infinitas possibilidades quânticas, né, no cérebro. Mas isso não, você vê, houve o prêmio Nobel para esse cientista, mas isso não é ensinado nas universidades. Não se fala, porque dentro da universidade é o paradigma clássico. Né? Então ele fala, como é que pode, né? É muito atraso, assim, muito atraso. Sem dúvida. Eu percebo dentro, né, desse campo da ciência da felicidade algum impacto dentro do ensino superior, né? Então algumas universidades se voltando a optativas que envolvem o tema nas suas mais amplas variantes, desde saúde mental até bem-estar, até propósito, significado, enquanto construção de jornada de vida mesmo, né, para os alunos. Tem um tema dentro da psicologia positiva que é o das virtudes e forças de caráter, que são traços de quem nós somos, né, da nossa personalidade, pelo menos quem nós somos nesse momento histórico, né, imaterial. Que visa, né, no ensino mais básico, né, infantil, quero dizer, desenvolver essas habilidades. Como é que nós podemos, em compreendendo, né, um pouco mais sobre o que é o perdão, a generosidade, o senso de justiça, a bondade, como é que nós podemos, de alguma maneira, ensinar as crianças a construir essas habilidades. Aqui no Brasil isso chega de maneira não tão estruturada, né, mas hoje já faz parte da base das diretrizes curriculares do MEC, o que nós chamamos do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Tem a ver, né, com a forma como lidamos com a nossa emoção. Vem sendo implementado nos currículos, mas as escolas têm levado isso muito para o lado da liderança, para o lado do empreendedorismo, do mercado de trabalho. É isso que eu falo, né? Porque a mesma coisa na física quântica, quando nós falamos no início da live, a questão de cocriar, você falou bem. Olha, eu vou te falar, é até raro alguém que fale da maneira que você falou. Eu fiquei muito feliz. Que é ver essa questão da cocriação na questão do mundo interno, na questão do significado que eu dou, né? Então, a gente está construindo a nossa realidade momento a momento pelo significado, né? Por essa paisagem sutil, que é algo que a gente não toma conta, não dirige, né? E isso é a cocriação, né? É bem o que a física quântica traz. Mas aí, né, quando cai na nossa cultura ocidental, a gente fala de cocriação, né? Aí as pessoas já querem, então eu vou cocriar uma casa de praia, eu vou cocriar uma BMW, eu vou cocriar. Eu falo, gente, calma. Eu falo, olha, quer cocriar, cocria, não tem problema, não tem ninguém falando contra isso, mas é como que um desperdício de potencial, né? Pense na cocriação como o autoconhecimento, como essa capacidade sutil que a tua mente tem de estar cocriando o tempo inteiro a relação com o teu filho, a relação com o teu companheiro, né? A relação com a tua saúde, a relação com o mundo, com o teu vizinho, com a espiritualidade. Olha, é muito mais rico do que você dirigir a tua energia para um foco de cocriar uma coisa material aqui, uma coisa material ali, porque isso é impermanente. E aí é como o Dalai Lama fala, além de ser impermanente, tem prazo de validade, é felicidade com prazo de validade. Né? Exato. Porque a gente compra uma casa, um carro, a gente fica super feliz, mas passou um mês, 2 meses, 3 meses, aquilo já não brilha mais. Né? Porque a nossa mente, ela, por natureza,
ela é insatisfatória, ela tem a insatisfação, né? É a impermanência e a insatisfatoriedade. São as duas características, né, desse mundo condicionado. Daqui a pouco a insatisfação já chegou de novo, né? Não é com as coisas externas, né? Exato. E hoje tem um estudo da neurociência que embasa boas descobertas até da própria psicologia positiva, que mostra que nós temos uma linha média padrão de felicidade. Exatamente. E Eu que já vi notícias esses estudos. boas ou ruins vão fazer com que o nosso humor É, oscile, mas é, naturalmente a gente vai voltar a esse nosso exatamente. quociente médio, que eu sei que o budismo também tem ideias, né, muito similares nessa percepção de como é que É, a nossa mente opera, e a neurociência na sua descoberta de perceber que a novidade ativa muito mais sinapses no nosso cérebro do que eventos repetidos. Ou seja, aham. nós somos Olha que legal. programados para prestar mais atenção ao que é diferente do que ao que é comum. Uhum. Então, o que é diferente num momento e se torna comum no outro, acaba É, perdendo realmente a nossa percepção, a gente deixa de notar. olha que Então, coisa, né? isso vai explicar assim, cientificamente o porquê É, a insatisfação e a impermanência. olha que bacana, né? Que legal. Isso é maravilhoso, né? Esse encontro que está acontecendo, né? Da neurociência, deles terem estudado, né? Os monges, o que, é que acontece no cérebro no momento da meditação. Isso é um grande avanço, né? E para a gente começar a fechar, né? Que já são 9h40, uma pena, que a conversa está muito boa. Mas um ponto que eu acho também crucial que você trouxe, né? Quando você falou dessas questões, essas questões que são normalmente consideradas no âmbito religioso, né? Quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de bondade, a gente conseguir trazer isso mais para uma questão de ética, né? Para uma questão dentro da psicologia mesmo, né? Tirar isso do âmbito religioso. Porque não é, né? Na verdade, não é. Isso Faz faz parte parte da da vida vida. humana. É Exato. da vida humana, isso é do nosso bem-estar, né? Nós até fizemos uma live, acho que foi a última live da quinta passada, com um psicoterapeuta, que foi muito engraçado, né? Eu fui convidar ele para a live, e aí eu falei, vamos falar sobre o perdão, porque eu vejo, né, na minha experiência, assim, que a gente faz psicoterapia, mas o salto quântico acontece quando você perdoa e quando você se propõe a deixar aquela dor ir, né? Desidentificar, né? É a coisa do ego ali, né? De não estar identificado mais com aquela dor, né? Aí ele falou assim, mas será que dentro da psicoterapia a gente pode falar de perdão? Será que não vai? Aí a gente continuou conversando, aí ele falou assim, não, mas o perdão é crucial. Não tem cura na psicoterapia sem o perdão. Aí eu falei, olha o que você falou e olha o que você está falando. Então eu falei, então vamos falar do perdão. Porque o nosso trabalho é justamente esse, é quebrar esse paradigma clássico. Não vamos obedecer, né? Então, aí a gente até colocou o tema da live. Será que o perdão tem lugar na psicoterapia? Colocamos assim, porque por que que não tem? Porque tem essa cultura de que não, isso é religião, isso, né? Mas quando o próprio profissional que está lá estudando, devorando livros e fazendo cursos e pós-graduação e PhD, ele vê que sem o perdão não tem a cura na psicoterapia. Então, como é que é? Até quando nós vamos, né, deixar essas coisas de fora? Né? Não tem como. Exato. E como são vistas como tabu na nossa sociedade. É, Falar de felicidade é um tabu. Falar de perdão, falar de gratidão, porque as pessoas associam a algo religioso, é, associam a alguma prática esotérica. é. Assim como a própria física quântica, num nível mais superficial, é visto pelas pessoas. Então, o momento que eu vejo, né, para a ciência da felicidade, que eu entendo que seja inclusive o mesmo da física quântica, é, 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 é o de ganharmos compreensão em torno do tema, entendermos o que é,
desmistificarmos, Exatamente. desconstruirmos as nossas crenças, para que a Tirar gente esse possa rótulo. construir um novo conhecimento que vai dar todo esse suporte interno para que a gente possa navegar É, melhor pelo externo. exatamente. E no mesmo momento, né, então, né, como eu disse que a ciência da felicidade ainda está dentro desse paradigma da ciência Mate- materialista, é uma ciência ocidental que vai nos dizer que para sermos felizes nós precisamos fazer determinadas coisas. É, E eu acho que isso mostra o quão ocidental é essa ciência. Porque está exatamente. nos dizendo, né, que para ser eu vou trabalhar na esfera do fazer. A gente leva É, isso para um budista, ele quase enlouquece, né? Ele vai dizer como assim? é, Não existe comunicação, né, do é, fazer para o ser. A comunicação é do ser para o fazer. é. Mas e uma visão budista talvez nos dissesse então que para sermos felizes basta simplesmente ser. Né? Uhum. O que para nós aqui no Ocidente é uma charada. Né? Não tem É, como desvendar isso. é, Então, por isso que é importante que se perceba que essa construção conceitual ela é cultural também. Mas é. que, de certa forma, eu compreendo que quando a ciência da felicidade nos traz exercícios para o perdão, por exemplo, né, o que ela está nos fazendo não é um reconhecimento de que o perdão não se dá na esfera mental. Não É. é porque eu quero perdoar que eu consigo, mas através Uhum. das práticas eu consigo de alguma forma preparar o terreno para que o Isso, perdão, a gratidão, a generosidade, a própria felicidade possam brotar de maneira realmente isso. espontânea e É. genuína. Então, eu não vejo essas visões como antagônicas, eu vejo essas Não visões como são. É, complementares exatamente. por É, um momento exatamente. cultural que nós estamos vivendo Exatamente. nesse local geográfico, inclusive. É, exatamente. Por isso a importância da gente mudar o paradigma, né? Porque a complementaridade também é algo que surge dentro da física quântica, né? É proposto pelo Niels Bohr. Então, é essa questão da onda-partícula, né? Então, quando a gente vai estudar física quântica, dá compaixão, assim, dos físicos, porque quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, coitado dos físicos que lidaram com a física quântica, porque a física quântica bateu na cara deles, assim, né? Eles tiveram que lidar com um outro universo, né? Que se mostrava de modo completamente diferente do clássico. Então, essa questão, tanto que o próprio Einstein criticou a física quântica, né? O Schrödinger, que foi um grande arquiteto, depois ele propôs a questão do gato de Schrödinger, que na verdade foi uma crítica à física quântica, Sim. porque eles sofreram muito, né, com a física quântica. Mas, felizmente, a física quântica é a teoria mais bem sucedida que tem, né? Ela é mais bem sucedida que a própria física clássica. Então, ela se obriga a ser aceita, né? Felizmente. E essa questão da complementaridade, né, veio nesse problema, né, da onda partícula, como que uma coisa vai ser onda e partícula, né? E aí o Niels Bohr coloca, esses conceitos não são antagônicos, esses conceitos são complementares. Olha que saída, né? Mas aí mudou o quê? Mudou esse paradigma mais amplo. Então, esse que é o problema, porque a própria física quântica, né, ela tem paradoxos, ela é difícil porque a gente quer olhar a física quântica dentro do olhar clássico. Aí não cabe. Agora, se você realmente fizer a mudança de paradigma para o paradigma quântico, você vai ver que a física quântica não tem nada de paradoxal, não tem nada de difícil, de certa forma, né? Você mudou o paradigma, aquilo flui, né? Com certeza. Então, Gustavo, já estamos terminando. Olha, te agradeço imensamente, preciosas palavras aí. Com certeza trouxe muito conteúdo importante. E aí deixo com você as palavras para a gente terminar. Te agradeço muito. Puxa, Eliane, eu que agradeço. Podia ficar aqui mais um bom tempo batendo um papo Ah, aqui com você, com porque certeza, com o assunto da certeza. física quântica me interessa muito, né? Eu gosto bastante dessa visão, essa visão de mundo, inclusive, e como eu disse, eu não consigo deixar de perceber e me maravilhar com essa convergência que nós temos É, entre não apenas essas linhas complementares de estudo científico,
mas também com a própria espiritualidade, com a própria filosofia, em visões mais profundas. Para a gente, talvez como mensagem final, e de novo trazendo essa integração, a mais recente onda de estudo da psicologia positiva é o da felicidade coletiva. Como é que Olha, nós, porque a nossa crucial. felicidade individual, enquanto bem-estar, tem um teto muito baixo, a gente não vai muito longe mesmo. Exatamente. Nós só seremos mais felizes de fato, né, quando estivermos incluídos em uma sociedade mais feliz. Uhum. Então, como é que nós compreendemos a partir da construção dos elementos psicológicos o que pode ser uma sociedade mais feliz, né? Mais justa, mais colaborativa, mais pacífica, e para que a gente vá para além do ideal, né, de construção, mas para que a gente possa trilhar um caminho bastante concreto mesmo nessa construção, que como hoje é vista, né, a felicidade é uma meta social, é uma meta coletiva, é uma meta econômica, e para mim é um grande salto de consciência. A gente pode dizer que é o grande salto quântico, e para que a gente possa então juntos fazer essa caminhada, trilhar esse caminho, né, nessa compreensão de que o autocuidado é importante, cuidar do meu bem-estar é importante, cuidar da minha caminhada de autoconhecimento e de ganho de nova consciência, mas com a certeza de que nós só conseguiríamos fazer isso realmente coletivamente. Perfeito. Nossa, perfeito, muito bom. E seguimos, né, Gustavo? Isso é como a gente falou. A gente só molhou a pontinha do dedo no oceano, assim, né? Exato. Então vamos mergulhar de verdade, né? Isso aí é tema para longo, né? Para muita Uma prática, vida. para uma vida, muita contemplação, muito estudo, muita prática. E fico feliz que você exista, que você esteja aí promovendo esses congressos maravilhosos, né? E como você falou, a gente vai fazendo o nosso caminho e vai convidando todos, né, para irmos juntos, porque esse caminho é coletivo, essa felicidade é coletiva. Muito Exato. obrigada, querido. Até a próxima. Espero te encontrar mais vezes. Com certeza. Grande Obrigado, beijo. Eliane. Obrigado, pessoal. Um abraço. Beijo, gente.